Um milagre está acontecendo aqui. Eu tenho uma unção muito especial de Deus, que é pregar uma vez só no lugar, nunca mais me convidam. E de maneira que eu vou pregar a segunda vez, algo está acontecendo. Abre sua Bíblia para 2 Samuel 20, se você quiser abrir, a partir do versículo 23. Me falaram no intervalo que tem alguns solteiros entre nós. Deus tenha misericórdia da sua vida, porque se você quer saber o que é casório, é só nesse andar, no de cima não tem mais. E vou dar uma dica para o solteiro. 2. Primeira dica. Se você quer alguém, aprende a dormir no Senhor. Adão estava só, Deus disse, para a cama. Dorme, deu um remedinho para o bichinho dormir. Você acha que foi sem anestesia o negócio? E ele dormiu. Quando acordou, Miss Universo do lado dele. Só tinha ela, ou era Miss Universo mesmo. Então, mas o negócio é dormir. Outro dia eu ensinei isso no acampamento de jovens em Jaguaquara. Preguei lá, tinha 1.200 pessoas no acampamento, 80 igrejas representadas. Foi um ajuntamento de crente daquela parte do mundo lá. E eu dei essa dica para um rapaz, para todo mundo. E o rapaz no outro dia disse: pastor, seguinte, isso não é certo não. Eu falei: mas por que não? Pois eu estou aqui de paquera com uma menina faz meses. E esse negócio de dormir, eu fui dormir, nem orei. Agora de manhã eu já vi ela agarrada com outro. Falei: faz o seguinte, te dá o segundo conselho: orai e vigiai. Com um olho você ora, com o outro você vigia. Mas eu vou dar uma dica séria. Não case para ser feliz. Ninguém pode casar para ser feliz. Se você se casar querendo ser feliz, cometeu o maior erro de tua vida. Só se case para fazer o cônjuge feliz. Aí dá certo. 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 23, na tradução não muito inspirada que eu tenho aqui, diz assim, eu disse a tradução: Joabe era comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada. Quer dizer, é um pessoal do Nordeste. Se você botar o acento, dá certinho. É gente de lá. Joabe era comandante do exército de Israel, filho de Benaía, filho de Joiada. É o povo de lá. Era o chefe dos quaretitas e dos paletitas. Mas lá embaixo, e nessa história deles, você vai aprender alguma coisa sobre Benaía. Está no capítulo anterior. Eu errei o capítulo. Mas é a história de Benaías. Agora não dá tempo de ler. Benaía era um homem de sucesso. Você já ouviu aquela expressão: a gente tem que matar um gigante por dia? Todo dia tem que matar um gigante. Não é? Você tem diácono? Então. Tem tesoureiro na tua igreja? Eu fui pastor de uma igreja em São Paulo, na Vila Prudente, de origem ucraniana. 3 pastores antes de mim, o pastor brigou com o tesoureiro, ele não pagava o salário dele. O pastor ficou tão bravo que mandou registrar uma maldição contra a igreja no livro de Atos da igreja. Era o jeito de derrubar o gigante. Quase derrubou, foi a igreja toda, mas era interessante. Aquela igreja, eu fui lá, pastor, em 1985. A igreja tinha 55 anos de idade.
17 membros, 13 fundadores. Nenhum deles tinha nenhum filho, nenhum neto e nenhum bisneto no Evangelho. Até 3 anos antes da minha chegada, o culto era em russo. E quando eles tinham 500 pessoas naquela igreja, eles tinham diáconos de plantão no campinho de futebol de terra do lado da igreja. Para pegar filho de crente pela orelha e levar para a casa dos pais e dar bronca. Porque eles estavam chutando o ovo do diabo. E muito interessante aquela igreja. E eu fui pastor daquela igreja num momento em que eu fui também... Eu não sei o que eu fui, mas eu tinha uma ovelha que tinha uma borracharia na Rua Aurora, no lugar chamado Sete Esquinas. Coisa de macumba, né? 7 esquinas, cruzilhada, um negócio. E ele comprou aquela borracharia e o dono da borracharia era um pai de santo. E aí ele levou o pai de santo para a igreja, que se converteu. O pai de santo morava na borracharia. Mas aí ele foi embora para o Nordeste, para algum canto onde ele morava, convertido. E aí eles viram que no fundo da borracharia tinha muitas imagens e muitos objetos daquela religião. E várias garrafas com sangue de animais, com etiquetado que animal que era. Cachorro, gato, galinha, carneiro, boi. E algumas garrafas com sangue sem etiqueta. Eles julgavam que era de gente. Então aquele meu irmão juntou tudo com o pastor da igreja, de então, quebraram o que podiam, botaram num saco de estopa e jogaram num rio que passa no meio de São Paulo, chamado Rio Tietê, que é o rio mais poluído do mundo e agora é endemoninhado também. Em curva de rio só para o que não presta. Corinthians, Portuguesa e o CT de São Paulo. E, bom, estou contando essa história porque tinha gigantes para a gente enfrentar naquela ocasião. Ele me contou essa história pelo seguinte: ele veio pedir oração pela borracharia, porque ele ganhava muito dinheiro na borracharia, que ficava aberta 7 dias da semana, 24 horas. Mas ele perdia muito dinheiro. Ele falava por causa do que nós quebramos lá. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou um dia orar lá na borracharia. Ele falou, não vai não, porque o diabo pode pegar você ou seus filhos. Eu olhei para ele e falei, por quê? Ele disse, quando nós quebramos tudo, 2 meses depois, aquele pastor divorciou e minha filha ficou paralítica. Minha filha só andou anos depois com muita oração e tratamento. Melhor você não ir lá não, você tem criança pequena. E eu disse para ele, o nome dele é João. Eu falei, João, eu tenho medo que eu me lasco do Satanás. Mas eu confio um bocadinho mais em Jesus, eu vou assim mesmo. E fui. E aí ele me contou uma coisa. Ele falou, pastor, os borracheiros que nós estavam trabalhando, nós seguramos lá, eu dei um Novo Testamento na mão de cada um, aberto em João 3,16, falei 4 leis espirituais, pedi para eles orarem e receber Jesus. Aí depois disso ele falou assim para mim, eu preciso contar uma coisa para você. Eu sempre orei contra você. Falei, peraí, sempre é muita coisa, faz 6 meses que eu sou pastor dessa igreja. Ele falou, pois é. E o que é orar contra? Não existe oração contra. Existe mandinga, macumba, boa cumba, ziquezira, qualquer cumba, né? Mas oração contra, eu nunca vi isso. Ele disse, é que você fica falando para a gente ganhar os povos da terra para Jesus, e eu fico orando. Deus, esse cara fica falando para evangelizar a Índia, a China, a África, os índios da selva amazônica. Ele não sabe o que eu passo aqui, se ele soubesse. E eu sempre orei contra. Eu pensei, o cara está me falando isso aqui no território dele, né? Eu falei, mas por que você está me dizendo isso? Ele falou, porque de tanto que eu orei contra você, Jesus falou para mim, eu trouxe esse pastor para você entender que o seu campo missionário é a sua borracharia. E aí ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Me levou no escritório, tirou uma arma de todo o tamanho da gaveta dele, assim, mais importante de qualquer arma que eu usei quando eu não era crente.
Eu falei, rapaz, que isso, a arma do crente não é nessa não. É a outra. Ele disse, não, eu estou te mostrando porque eu vou dar fim nisso. Eu falei, para que você tem isso? Ele falou, porque teve um tempo aqui que passou uma prostituta aí na rua, um borracheiro meu estava na porta aqui, falou uma graça para ela, ela fez assim, ó. Abriu a bolsa e furou a barriga dele com estilete e ele caiu morto aí. Então eu tenho essa arma para qualquer prostituta ou travesti que entrar aqui, eu vou atirar primeiro e depois perguntar o que quer. Falei, consagradíssimo esse irmão. Eu falei, um jeito de matar gigante, né? E aí eu disse para ele assim, falou nada, de tanto que eu orei contra, meu ódio por essa gente virou amor. E eu tenho feito o que eu posso. Tem uma prostituta aqui que está com AIDS, o filhinho dela pegou AIDS, já vive no hospital, então eu levo ela, ele, compro remédio, comida. Falando nisso, passa aquela moça do outro lado da calçada. E ele chama, fala, fulana. Ela veio, atravessou a rua, com uma saia bem curta, uma blusa em cima. Não tinha nada, quase. E ela atravessou a rua e chegou assim na porta da borracharia, passou a mão na minha barba, me falou umas graças e me convidou para os trem. Aí, na hora, o João falou, esse aqui que é o pastor da minha igreja. Ela subiu a roupa aqui, abaixou aqui e falou, desculpa, eu não sabia que o senhor era pastor. Por que o senhor não falou, senhor João? Desculpa, seu pastor, e foi embora. Mas no seminário teológico, vocês sabem, tem aquela classe de como fazer cara de tudo bem quando você está apavorado. Se não teve essa classe, eu tive. Aí, fiz aquela cara de... Eu não sabia o que fazer. O menino foi com a viola, eu falei, toca uma viola aí, vamos cantar um hino aí. E a gente cantou. O véu que separava já não separa mais. Sei lá. Eu nem sabia direito o que era isso, mas quanto mais o povo que estava ali. E tinha muito motorista ali consertando o carro que parou para ouvir, borracheiro sem trabalhar que parou para ouvir. E aquela cantoria de maluco dentro da borracharia, é prostituta que passa, é travesti que passa, é menino de rio que passa e vai entrando todo mundo. Lotou. Metade dessa sala, lotou. E aí tinha uns travestis do meu lado, eu comecei a pregar, um falou pro outro, já vi, é barato de crente, vamos cair fora. Eu peguei o cara aquele ser, né, pelo braço, e fiquei pregando com um dedo pro povo, um dedo na cara dele e tal. Perguntei quem queria ter Jesus. Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, não, vocês não entenderam. É para receber Jesus, é para converter. Vocês não entenderam. Vocês dois que estão aqui, não pode mais. Tem que virar o que era original. Quem que é Jesus? Aí tinha umas meninas dali da rua, eu falei, não dá mais para prostituir, vai ter que arrumar trampo, ganhar salário mínimo, 8 horas de trabalho por dia. Quem que é Jesus? Eu falei, não, vocês não entenderam. Olhei para os meninos do rio e falei, vai ter que tomar banho todo dia. Ir na escola. Escovar dente, não falar mais palavrão, nem roubar pode demais. Quem quer Jesus? Aí eu pensei, ferrou. O que eu faço agora? Porque um tal assim, pastor, você me tira daqui? Pastor, eu estou com fome. Pastor, eu não tenho onde dormir. Pastor, se eu voltar o cafetão me mata. Pastor, eu estou devendo para o cara das drogas, se eu não fugir agora ele vai me matar. Pastor, não sei o que lá. Pastor, eu não tenho onde dormir. Pastor, eu não estou com fome. Nós saímos da borracharia 4 horas da manhã tentando resolver o assunto do povo. A metade daquela gente dormiu na borracharia. O João falou, ok, essa noite dorme aí. Fui domingo para a igreja seguinte, boca fechada. Quando acabou o culto, um irmãozinho levanta a mão. Depois que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, né, seja com todos vocês, amém. Uma mão erguida. Falei, pois não? Nós vamos sexta-feira de novo? Pensei, é uma besta redonda, um asno quadrado, o que será que é isso? Falei, meu amado, lógico que não. Ali é o local de trabalho do irmão João. Nós não podemos atrapalhar o local de trabalho. Veja Jesus. Quantas vezes ele subiu no barquinho do pescador para pregar?
ele não atrapalhou o trabalho deles? O João levanta e fala: pastor, eu te falei, minha vida é de Jesus, minha casa é de Jesus, a borracharia é de Jesus, pode pregar lá todo dia. E eu queria matar o João enquanto ele falava. Bem consagrado. Pensei, será que ele tem aquela arma ainda? Eu falei, tem certeza, irmão João? Na outra sexta tinha 50 crentes. Não, mas crente de igreja que resolveu ir. O que aconteceu? A minha turminha viu coisas que eles jamais tinham visto. Gente caindo endemoniada. Evangelizar a mulher com o seio de fora e ela vai às lágrimas e pergunta: qual o seu nome? Antônio. O casal voltou para mim e falou assim: sabe, pastor, a gente estava falando de Jesus para aquela moça e ela chorando, ela falou que ela queria Jesus, assim, e a gente falou para ela: qual o seu nome? E sabe, pastor, ela falou Antônio. Por quê, pastor? Ela era uma mulher, porque assim, aqui, assim, eu falei, os seios estão... Falei, nem isso minhas ovelhas falavam. Que santas, que legal, né? E eu destruí a pureza deles. Eu falei, é homem. Até engrossei a minha voz, porque a minha é fina. É homem. Não, infeliz. Ai, que horror, que aberração. Falei, pois é, tá cheio disso lá, né? Aí o que aconteceu? Aquela turminha, no sábado, passou o sábado ligando para tudo que era irmão, de tudo que era lugar, contando o que eles viram. Um monte de outros irmãos queriam ter a mesma experiência. E começou a avacalhar o nosso ministério. Porque incrédulo dá problema, dá trabalho. Crente arruma encrenca. Aí, bom, o negócio continuou. Existe até hoje. 32 anos depois eu voltei para lá para ver crianças de rua, homens e mulheres casados, firmes no Senhor, ex-prostitutas que são donas de casa, trabalhadoras. Muitos frutos aquele lugar produziu. Um dia eu conto toda a história, mas eu queria falar de gigantes para você. Por que a gente venceu tantos gigantes? Eu acho que o Benaías vai ajudar a gente. A Bíblia diz, acho que está... Eu li 2 de Samuel, não sei por que eu li, está errado. 23:20, não 20:23, não é isso? Tem algumas coisas que o Benaías... E pior que ele estava nos dois lugares, né? Algumas coisas que aconteceram na vida dele que são coisas as quais podemos nutrir na nossa vida. Há gigantes lá fora. Tem 300 cidades que gigantes dominam sobre elas, sem pelo menos o nosso trabalho lá. Há muitas cidades neste país a serem alcançadas. O nosso Nordeste ainda tem descendentes dos quilombos, não alcançados até hoje. Há centenas de nações indígenas não alcançadas. O seu vizinho não foi alcançado. Muitos líderes não foram alcançados. Há muitos gigantes. E eu queria mostrar para você por que o Benaías venceu aquele gigante. Primeira observação da vida dele, quando eu leio esse texto. A Bíblia diz que ele era um homem valente. A expressão em hebraico é corajoso. E eu li no muro uma vez que herói é o covarde que não teve tempo de correr. Será que era verdade? Porque eu sou um baita de um covarde. Lá na Rua Aurora eu estava andando na rua, e aí algumas pessoas estavam comigo, a gente tentando falar de Jesus para as prostitutas e tudo, e de repente tinha uma bagunça na porta de um prostíbulo, e uma das nossas voluntárias
missionária, o nome dela Luísa. Luísa se atreveu a perguntar o que estava acontecendo e disse lá para o pessoal: espera aí que meu pastor está aqui, ele vai orar. Era uma prostituta com uma crise de bronquite, estava sendo levada para o pronto-socorro porque ela estava sem conseguir respirar. E ela mandou sentar ali que eu ia orar por ela. Primeiro, que aquela missionária era de uma igreja pentecostal, eu não era minha ovelha, eu não era o pastor dela, e eu era batista e ninguém me ensinou que tem que orar para a prostituta. No seminário, não. E ela falou: tem uma prostituta lá doente, vem orar por ela. Eu falei: hã? Ela pegou no meu braço e me puxou. Aí eu cheguei lá, 2 segurando aquela, as 3 olhando para a minha cara. Jesus, o Senhor sabe o que fazer. Tem misericórdia. Em nome de seu Filho amado, amém. E fui embora. Durante a semana, alguém me telefona. Lembra aquela prostituta? Lembro. Ela pediu água, subiu, curou. E a dona do prostíbulo falou: você pode ir lá orar pelas outras que estão doentes. Aí eu orei. Deus, raciocina comigo. Tu pisou no tomate. Eu orei para não pegar mal. Mas se eu curou a menina, ela está prostituindo. Não era para curar. Era para dar uma AIDS forte. Ela vai para o hospital. Paciente terminal. Eu a visito. E lhe perguntaria: queres ir para o céu ou para o inferno? Tenho certeza que ela diria céu. Eu mesmo fecharia os olhinhos dela, te mandava aí, tudo resolvido. O senhor curou a menina. Está lá na rua. Que Deus é esse? Raciocina. Por que eu estou te contando isso? Para falar da palavra coragem. Coragem não é ausência de medo. A coragem só existe no ambiente do medo. O oxigênio que dá vida à coragem é o medo. Se você não tiver medo, não precisa ter coragem. Nós precisamos de coragem porque as coisas são de amedrontar. Há um ano atrás, eu tive que dizer para o doutor: desliga meu filho das máquinas. Eu já havia feito isso no meu ministério 4 vezes. Não com os meus filhos. Com outras pessoas que não tiveram coragem de dizer ao doutor e de estar presente até que tudo parasse. E eu tinha tanto medo. Tanto medo. Mas a coragem só é necessária quando o medo chega. Se você está com medo, que legal. Deus está te dando uma chance de ter coragem. Uma vez, eu dei uma bronca na minha filha mais velha. E o Espírito Santo falou para mim: vai pedir perdão à tua filha. E eu disse: de jeito nenhum, eu vou perder minha autoridade se eu pedir perdão para ela. O que eu fiz está feito. E o Espírito Santo falou: vai pedir perdão para ela. Eu falei assim: isso não é o Espírito Santo, é algum espírito maligno me enganando. E mesmo tendo falado isso, o Espírito Santo disse: vai. E eu caminhei no corredor de 1,5 metros, parecia 1,5 quilômetros. Eu tinha muito medo de pedir perdão para minha filha. Bati na porta do quarto, descobri que tinha uma vaca lá dentro. Escutei. Abri a porta devagarzinho, ela estava sentada na cama, igual um índio, com as pernas cruzadas, os braços cruzados.
Eu não tinha coragem. Eu tinha medo de perder minha autoridade. Olhei para ela e disse: filha, você pode me ver no per? Ela avançou no meu pescoço. Chorou muito, 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 muito. E declarou o amor dela por mim. A gente precisa coragem justamente quando a gente está com medo. Coragem. Segunda coisa na vida do Benaías. O Bené. Cabra macho. Diz a Bíblia que ele fez grandes feitos. Grandes feitos, na verdade, no original, significa fez com excelência. Por que o Benaías matou o gigante? Primeiro, porque ele teve coragem no ambiente do medo. Segundo, porque ele fazia as coisas com excelência. Sabe qual é o nosso problema? A gente faz de qualquer jeito. A gente não lê a Bíblia até que Deus fale. A gente para de ler a Bíblia antes de Deus terminar de falar. A gente não fica no mesmo texto 50 vezes, 20 vezes, 10 vezes, 15 vezes, até a voz do Senhor começar a sair do texto. A gente faz as coisas mal feitas. De qualquer jeito tá bom. A minha mulher, amanhã nós vamos conversar sobre isso. Não sobre minha mulher. Vou dizer sobre o quê? Mas vai sair muito dela aqui amanhã. Minha mulher é alta analítica. Significa que ela é quase perfeccionista. Tudo tem que ser direitinho. A toalha tem que ficar no lugar certo. Quando eu acabo de tomar banho, eu sempre tenho que ser depois. É a ordem dela. Quem manda na sua casa? Fala que é. Tua mulher também me ajuda. A minha ela é. Tinha um monte de gente para entrar no céu, um monte de homem para entrar no céu. São Pedro falou o seguinte, uma pesquisa que o homem encomendou aqui. O grupo de homens aqui, quem obedece à mulher, fica aqui na minha mão direita. E os outros na minha mão esquerda. Todo mundo menos um na mão esquerda. São Pedro falou, um pelo menos. Diz para eles, por que você está aí? Ele falou, não sei, minha mulher mandou. É duro, né? Sabe que o leão ia casar, né? Mandou um convite para a bicharada toda da floresta. Tudo que é bicho veio. O rato recebeu o convite, botou um cheque no envelope, escreveu ao meu irmão e levou para o leão. Quando ele entregou para o leão leu ao meu irmão, o leão disse, ô rato, quem te deu a autoridade de me chamar meu irmão? E o rato respondeu, antes de me casar, eu também pensava que era um leão. Tu vai ver amanhã as histórias de Santa Lúcia. Conhece Santa Lúcia? Eu sou seguidor de Santa Lúcia. Minha mulher, brava pra caramba. Mas, ela é analítica. Eu que tomo banho depois, sempre. E aí, a portinha do box, de vidro, por dentro existe um rodinho de mão que eu tenho que passar depois do banho, porque senão aquela água fica ali, vai encardir, vai ser mais difícil na limpeza full, limpeza total da semana. Uma vez por semana é limpeza total. Então eu tenho que passar o rodinho. Mas eu tenho labirintite. E
Eu estou na idade do condor, sabe aquele condor? Condor aqui, condor ali. Então, eu abaixo até aqui, cara. Então, o que eu faço? Eu vou lá, aí eu ajoelho, depois eu me agarro, me levanto, vou na outra coisa mesmo. Ela entra e fala assim. E o peladão aqui fala, não pode fazer em 2 etapas. Eu falei, por que não? Porque fica a marquinha no meio, dá para ver daqui, tem que ser direto. Aí lá vai eu. Todo dia. Rapaz. Ela me treina até hoje para eu ter pontaria. Quase nenhum homem tem, né? Não acerta o vaso, né? Gozado, né? Tem que fazer bem feito. É varrer chão. Vai um chão bem varrido. É preparar um sermão. Uma jejuada. Não feijoada. Uma jejuada. Uma orada. Palavra. Deixa ela falar com você. Eu não sei como que você prepara sermão, mas eu gosto de ler a Bíblia, ficar nela, lendo de novo. Aí que eu anoto as minhas impressões. Pois, quem sabe eu vou nos comentários. Depois eu monto o meu sermão. Quando ele está bem redondinho, eu vou colar dos outros. Aí eu entro na internet. Vou ver o que já falaram a respeito desse assunto. Sempre tem um cabra que achou um treco que você não achou. Aí eu faço como se fosse meu. Porque Ari Veloso, já no céu, dizia que originalidade é a arte de esconder a fonte. O Rick Warren é diferente. O Rick Warren disse assim, copiar de 1 é plágio, copiar de 5 é pesquisa. Copiar de 15 já é a sua própria inspiração. Eu caço, monto meu sermão e vou pregar. Mas não faz relaxado. E quando for pregar, prega como se fosse o último sermão de tua vida. O que você for fazer, por menor que o seja, faz com excelência. Fica mais 5 minutos com teu filho. Mais 5 minutos na presença do Senhor. Eu vi um irmãozinho ali com a Bíblia, com anotações de Lutero, e lembrei de uma história de Lutero. Ele estava orando, todo dia ele orava 2 horas na celinha de oração dele, olhando para o céu, pelo quadradinho da janelinha ali. E ele dizia para o secretário dele, daqui 2 horas você mexe no meu ombro para eu trabalhar. E um dia o secretário entrou lá, o rosto dele parecia brilhar, ele estava contemplando a janelinha. O empregado ficou com dó de chamá-lo. Esperou mais um pouco, meia hora depois, cara com aquela cara. Bom, passaram-se 4 horas, o empregado falou, ele vai me matar. Mas 4 horas, eu tenho que tirar ele de lá. Tocou no ombro dele, o Lutero falou, já, eu não te falei que era 2 horas, não meia. Ele disse, você está aí há 4 horas. Mas 4? Então hoje meu dia vai render. Porque quando eu oro muito, o serviço sai tão rápido. As minhas prioridades estão tão invertidas. Faz as coisas um pouquinho mais delicadas. Capricha mais no que a tua mulher te pede. Excelência. Terceiro, diz a Bíblia que o Benaías entrou numa caverna em tempos de neve e na caverna escura, no fundo dela, matou um leão. E aqui a coisa vai pegar agora. Literalmente ele matou um leão. Eu não sei como explicar que lição de Deus tem aí. Matou um leão. Você sonega o imposto? Não sei o que Deus está falando. Mas quando eu li esse pedaço da Bíblia e fiquei refletindo sobre esse leão no fundo de uma caverna escura em tempos de neve,
O que eu vou dizer para você não está na Bíblia, é minha impressão daquilo que eu acreditei Deus estava falando comigo. Então, daqui para frente, sem inspiração nenhuma. Nascipolatria. Benaías matou um gigante na rua ali fora, porque ele era um homem de coragem, mesmo em ambientes de medo. Fazia pequenas coisas grandes, porque fazia com excelência. Mas ele foi no fundo da caverna do seu coração, da sua alma, e matou um leão escondido nos cantos escuros e escorregadios da alma. Você tem leões? Você já percebeu que de vez em quando eles saem para fora? Já viu o susto que tua mulher leva? Você já viu o susto que teus filhos levam? Você já viu o susto que aquele motorista que fechou leva quando os seus leões internos vociferam cá fora? Se nós não aprendermos a identificar e matar estes leões, nós corremos riscos. Esses leões nos devorarão por dentro e depois, insaciáveis, devorarão os que estão ao nosso redor. Deixe-me dar uma lista de leões para você. Uns estão na categoria compulsão. Sabe o que é compulsão? Que você faz. Quando você viu, você já fez. Qual é a sua compulsão? Que ruge dentro de você e te controla. Quando você viu, já foi. Dinheiro? O leão, com aquelas garras sempre tão mansas, com as unhas que saem para fora tão rapidamente, abocanham o que não é da gente. Sexo? Do jeito errado? No lugar errado? Com a pessoa errada? É uma compulsão violenta que ruge e às vezes no cio te conduz compulsivamente a fazer o que não deve. Por enquanto esse leão está guardado na caverna e ninguém viu, daqui a pouco ele ficará visível. Mania de grandeza? Das 17, 8 foram comigo. Metade. Mentira. É um leão. É uma compulsão. Religiosidade tão falsa que se Jesus passasse na rua de tua casa te chamaria de sepulcro caiado. Quais são as compulsões? Outro tipo de leão que está em outra categoria. Traumas. Dores do seu passado que doem no seu presente. O que é que às vezes controla você do nada e que tem a ver com algo que você perdeu ou com alguma ferida adquirida no seu passado? Compulsões. Entra lá e expõe os seus leões à luz do Senhor. Arranque-os de dentro de você em confissão, em oração, em choro, em pranto, em arrependimento.
em verbalização diante do Senhor. Talvez, alguns desses leões, você precisará de um companheiro de lutas para entrar lá com você. Abre a caverna e deixa seu amigo entrar. Isso chama um amigo que tem que ser lata de lixo. Sabe o que é amigo lata de lixo? Todo pastor tem que ter uma lata de lixo. Você joga tudo que não presta na lata de lixo. Ela não sai do lugar. Ela não muda para você e não conta para ninguém. Às vezes uma lata de lixo nos ajuda a matar os leões em cavernas escuras de nossa alma. Tinha 3 diáconos, cada um deles estavam pescando. E um falou para o outro, vamos contar o nosso pior pecado um para o outro? O outro falou, vamos. O terceiro falou, não. Vamos sim. Não. Vamos, não. 2-1, perdeu. Não, vamos. Eu começo. Eu fico olhando as mulheres da igreja pensando maus pensamentos. Sério? E você? Aí eu levo a sacola de dízimo lá na tesouraria. No caminho eu enfio a mão que eu peguei. E o terceiro? Eu falei que eu não ia, não vou falar nada. Não, você tem que contar o seu maior pecado. Não, você tem que contar. Não, vai. Tudo bem, eu vou contar. Meu maior pecado é fofoca. Então, cuidado com a sua lata de lixo. Mas sabe, diz a Bíblia Sagrada que depois disso Benaía foi lá fora, encontrou um egípcio de uma altura enorme, com uma lança horrível de pesada, e ele matou o cara com uma queixada. Era do Nordeste, menino. Matou com uma queixada. O que eu aprendo dessa história? Quando você encontra coragem nos ambientes de medo, mesmo assim você vai e faz o que tem que fazer. Quando você faz as pequenas coisas serem grandes por causa da excelência com que você as faz. Quando você mata os leões internos do seu coração, você se transforma num homem livre e tenha o que você tiver nas mãos, será o suficiente para você ganhar as batalhas contra os gigantes que estão lá fora. Amém? Amém? Então vamos orar um pouquinho? Vamos fechar os olhos?